Para se compreender o que vamos considerar nessa tarde e nas subsequentes, necessita-se de uma mente esclarecida, uma mente capaz de percebimento direto. A compreensão não é nada de misterioso, porém requer, penso eu, que a mente seja capaz de olhar as coisas diretamente, sem preconceitos, sem tendências pessoais, sem opiniões. Infelizmente, quase todos nós estamos tão profundamente condicionados que nos parece dificílimo compreender diretamente, perceber imediatamente o verdadeiro. Desejo falar a respeito de algo que não é fácil de explicar, mas somos obrigados a empregar palavras e as palavras acarretam dificuldade, uma vez que podem ser torcidas de diferentes maneiras. E também a palavra não é a coisa. A palavra não é a coisa em si, porém apenas um meio. Ela é, ou deveria ser, como uma porta aberta, pela qual temos de olhar. Mas se nos restringirmos às palavras, não é possível irmos mais longe, principalmente em assuntos não técnicos. É relativamente fácil explicar uma determinada técnica, empregando-se o correspondente vocabulário técnico. Mas aqui se necessita de uma mente que esteja livre para ver as coisas como são. Uma mente capaz de examinar tudo sem lhe dar o colorido de seu próprio condicionamento. O que desejo dizer nessa tarde alude à revolução interior, à destruição da estrutura psicológica da sociedade, a qual somos nós mesmos. A sociedade, com suas ambições, sua inveja, sua ânsia de sucesso, não é uma mera exterioridade. A sociedade é muito mais íntima, pois está radicada profundamente em cada um de nós. Essa estrutura psicológica e social nos aprisiona, nos molda a mente, os pensamentos, os sentimentos, e se em nós não a destruirmos completamente, não poderemos ser livres para descobrir o que é verdadeiro. Mas a destruição dessa estrutura psicológica da sociedade, que somos nós mesmos, não se realiza por meio de esforço. E isso se nos afigura uma das coisas mais difíceis de compreender. Não estou dando à palavra compreender nenhum sentido místico ou misterioso. Deve saber que quando escutamos uma coisa tranquilamente, sem tensão, e lhe aplicamos nossa mente de maneira total, a compreendermos fácil e rapidamente. Mas tão acostumados estamos ao esforço que, quando te falo em viver sem esforço, você acha muito difícil compreender. A estrutura psicológica da sociedade é o que nós somos, o que pensamos, o que sentimos. A inveja, a ambição, a perene luta da contradição, consciente e inconsciente. E nessa estrutura nos vemos aprisionados. Para nos libertarmos dela, pensamos ser necessário fazer um grande esforço. Mas o esforço sempre implica em conflito, contradição, não é? Quando não há contradição, não há esforço. Você vive. Mas existe a contradição criada pela estrutura da sociedade em que vivemos. Existe um conflito, uma batalha que se trava a todas as horas, consciente ou inconscientemente, dentro de cada um de nós. E acho que enquanto toda essa estrutura psicológica não for perfeitamente compreendida e rompida, nenhuma possibilidade teremos de viver uma vida plena, ou de compreender o que se acha além da mente. Veja, o mundo se está tornando cada vez mais superficial. Observa-se crescente prosperidade em todo o mundo. Há interesse por parte do Estado no bem-estar social e notável progresso se está realizando em muitas direções. Mas, interiormente, permanecemos mais ou menos estáticos, cultivando os mesmos e velhos padrões, as mesmas crenças. Podemos alterar ocasionalmente os nossos dogmas, acomodando-os às circunstâncias, mas
estamos vivendo superficialmente as nossas vidas. Estamos sempre a arranhar a superfície, sem nunca descermos abaixo dela. E por mais sagazes que perfunctoriamente sejamos, por mais conhecimentos e informações que tenhamos a respeito de tantas coisas, enquanto não alterarmos completamente, profundamente toda a estrutura psicológica de nosso ser, não vejo como poderemos ser livres e, portanto, criadores. Assim desejo considerar, junto com vocês nessas tardes, como poderemos realizar uma revolução psicológica sem esforço. Estou empregando a palavra esforço no sentido de lutar, tentar alcançar ou vir a ser algo. Emprego em referência à mente que, se vendo envolvida em contradição, luta para superar, disciplinar, adaptar, ajustar, produzir uma modificação em si própria. Estou empregando a palavra esforço em relação a tudo isso. É possível efetuar uma revolução total, sem esforço, não apenas na mente consciente, mas também nas camadas mais profundas do inconsciente. Porque quando forcejamos para promover em nós mesmos uma revolução psicológica, isso denota pressão, influência, motivo, direção, sendo tudo o resultado de nosso condicionamento. Pode-se ouvir de diferentes maneiras. Podemos ouvir procurando interpretar o que o outro está dizendo, ou comparando esses dizeres com o que já sabemos. Você pode ouvir com todas as reações de sua própria memória. Mas só há uma única maneira de escutar realmente, que é escutar sem a tagarelice de nosso próprio pensamento. Não sei se já experimentou escutar simplesmente uma coisa, agradável ou desagradável, sem projetar o seu próprio processo de pensar. Isso é difícil, uma verdadeira arte, porquanto estamos sempre comparando, julgando, avaliando e condenando. Nunca escutamos simplesmente. Nunca vemos realmente uma coisa, porquanto dizemos logo que ela é bela ou feia, ou isso ou aquilo. Assim, talvez possa, nessa tarde, apenas escutar, sem concordar nem discordar do que se diz, sem projetar suas próprias ideias ou interpretações, mas sem que, com isso, esteja sendo hipnotizado. Pelo contrário, o escutar exige uma atenção completa. Mas atenção não é concentração. Concentrar-se é enfocar, excluir, e essa exclusão cria uma barreira ao escutar. Não estou dizendo nada de extraordinário. Pode experimentar e verificar isso diretamente e com muita rapidez. Ao escutar com naturalidade e calma, sem exclusão, está escutando tudo. Não só as palavras, e também você se mantém cônscio de sua própria e interior reação. As palavras são então o meio de abrir a porta através da qual você pode se olhar. Assim, se durante essas palestras puder escutar dessa maneira, penso que então o próprio ato de escutar produzirá uma revolução profunda, fundamental, porque nesse estado de atenção completa já se terá libertado do seu condicionamento. Nosso condicionamento, consciente e inconsciente, é muito profundo e poderoso, não é? Somos cristãos, hinduístas, ingleses, franceses, alemães, indianos, russos. Pertencemos a essa ou aquela igreja com todos os seus dogmas, a esta ou aquela raça com toda a sua carga histórica. Superficialmente, nossa mente é educada. A mente consciente é educada de acordo com a cultura em que vivemos. E dessa talvez seja possível nos desembaraçarmos com relativa facilidade. Não é muito difícil deixarmos de ser inglês, indiano, russo, ou o que por acaso sejamos, ou abandonar determinada igreja ou religião. Mas bem mais difícil
é descondicionar o inconsciente, que desempenha um papel muito mais importante em nossa vida do que a mente consciente. A educação da mente consciente é útil e necessária para termos um meio de ganhar o sustento ou desempenharmos uma dada função. E é isso que principalmente interessa aos nossos educadores. Somos educados para fazer certas coisas, funcionar mais ou menos mecanicamente, de uma certa maneira. Essa nossa educação superficial. Porém, interiormente, inconscientemente, profundamente, somos resultado de milhares de anos de esforço humano. A soma total das lutas, esperanças e desesperos do homem, de sua eterna busca de algo transcendente. E esse acumular de experiência prossegue ainda dentro em nós mesmos. Estar cônscio desse condicionamento e dele libertar-se exige uma grande dose de atenção.